Presidente Lula voltou a fazer críticas sobre a taxa de juros aqui no Brasil, dessa vez num discurso na Espanha. Disse ser impossível fazer investimento no país com a taxa Selic a 13,75% ao ano. Sugeriu, inclusive, que os empresários brasileiros devem aprender a investir fora do país. Lula disse o seguinte, abre aspas, espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar o dinheiro emprestado, fecha aspas. O presidente Lula disse ainda esperar a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia ainda nesse ano. Na avaliação de Lula, o objetivo é que seja um acordo equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil. Felipe, ainda falando, sobre as declarações de Lula, ele que está lá na Espanha, teve esse encontro, está com um encontro aí com o rei Felipe, ele reforça aí que temos uma relação econômica e política grande e importante, inclusive com a Espanha, falou que o nosso comércio bilateral chega a quase 15 bilhões de dólares e que a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no país. Estão sediadas no Brasil mais de 1.000 empresas espanholas e não é, portanto, uma casualidade, que ele esteja visitando a Espanha no dia de hoje, As falas dele nesse exato momento, ele falou que, lembrando aí que vivem na Espanha cerca de 155 mil brasileiros, no Brasil estima-se que vivem entre 10 e 15 milhões de descendentes de espanhóis. Lula falando aí novamente sobre todas as preocupações em relação ao Brasil, com o meio ambiente principalmente, em relação à fome e à guerra, repetindo, ali agora um discurso até um pouco diferente do que ele tinha feito, muito mais incisivo, muito mais duro em relação às críticas com a guerra. Agora ele fala que o Brasil está condenando essa invasão da Ucrânia pela Rússia, diz que quer abrir aí um diálogo para a paz, e que espera, na verdade, ele falando aqui, aspas dele, que esta guerra no coração da Europa é uma tragédia para a humanidade, segundo Lula, e espera então que seja resolvido, o quanto antes. Lula convidou inclusive as pessoas que estão presentes neste almoço lá, oferecido pelo rei da Espanha, a um brinde, e encerrou o discurso aí, trazendo mais de um parecido até com o discurso que ele acabou fazendo em Portugal, um pouco de um tom diferente das últimas visitas, que a gente viu que acabou tendo uma repercussão muito negativa, principalmente a própria União Europeia, mandando aquele comunicado, aquela nota, fazendo cobranças em relação a onde estava o Brasil, que não condenou o ataque especificamente da Rússia quando invadiu a Ucrânia, própria União Europeia também trazendo críticas em relação às falas de Lula lá na China. Agora, um tom muito mais diferente, diplomático, pelo menos, que a gente vai acompanhando nesta visita de Lula à Espanha. Até porque, Paula, se a gente for pensar friamente, está tudo muito interrelacionado. Esse ambiente de guerra que a gente está vivendo acabou proporcionando também o ambiente de aumento de inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo, E inflação alta, núcleos altos, isso acaba permitindo, e dando espaço para que o Banco Central atue na política monetária e eleve a taxa de juros. Inclusive, esse foi um tema que o Campos Neto falou ontem, sobre que se ele não tivesse tomado essas decisões, se o Banco Central não tivesse tomado decisão de elevar os juros fortemente no ano passado, quando começou a inflação a sair um pouco ali do controle, a gente deveria ter uma inflação muito mais alta e uma taxa de juros muito mais alta também, cerca de 18% a 20%, para tentar conter uma inflação ascendente, uma inflação ainda mais crescente. Então, esse ambiente de guerra que acaba não beneficiando ninguém, acaba também trazendo consequências para a economia de todos os países. Basta falar, que teve a questão do petróleo, a questão também dos grãos, a questão de todas as sanções sobre a Rússia, a parceria da China com a Rússia e a beligerância que está ocasionando com os Estados Unidos. Então, todo esse cenário acaba trazendo consequências ruins para o mundo todo e, claro, o Brasil, como um país emergente que necessita dos recursos externos ou necessita de parcerias bilaterais com vários países, precisa manter um ambiente um pouco mais harmônico com todos eles.